Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Hoje eu entrei um pouquinho atrasado, sexta-feira me enrolei um pouco hoje, né? Mas cheguei. Vamos começar o momento bom samaritano, né? Momento onde a gente pensa, né, como, né, a gente pensa a nossa missão, a nossa pastoral, mas à luz da palavra de Deus, né? Hoje a gente vai falar do reino dividido, né? O que eu acho que é um problema que nós temos hoje, né, em todo o mundo, né? Então, vamos aí daqui a pouco, a gente está no primeiro momento do acolhimento, esperando o povo chegar, né? E chegou alguém, quem chegou? Algarte! Paz e bem, Algarte. Algarte está todo prosa com o estado dele, que o estado dele está assim com as cores bonitas, né? Pelo menos segundo o governador lá, quase não tem mais problema de Covid no estado dele, né? Paz e bem, Algarte. Nossa senhora, entrou um bando de gente. Paz e bem, Carla. Paz e bem, Fátima. Né? Sabe, Carla, sabe, Fátima, o Algarte está todo prosa, né? Porque o governador dele disse que o estado dele está quase sem Covid. Fátima, paz e bem, Fátima. Eu não sei se é verdade, mas está lá. Segundo o gráfico, o estado dele está quase sem Covid, né? A gente até quer que seja, né, o Algarte? Todo mundo aqui quer se livrar da Covid, né? E eu já falei, se tiver uma vacina que funciona, eu tomo a vacina. Se tiver duas vacinas que funcionam, eu vou ver se eu consigo tomar as duas, entendeu? Porque sabe como é que é, né? Entendeu? Isso aí, de certa forma, tem um pouco a ver. Isso talvez tenha um pouco a ver também com a própria realidade que a gente vai discutir hoje, né? Ele é um cara de pau. Não, Fátima, olha só, mas vamos devagar, porque o Algarte, ele é lá de São Paulo, ele não é aqui do Rio, não, tá? O governador dele não é o nosso, tá? Que os anjos digam amém. Exatamente, Fátima. Oi, Denise, paz e bem. Né? Resistência diaconal entrou. Conheço muito bem a resistência diaconal, pessoal. Né? Conheço bastante. Né? Sabe, pessoal? E também entrou o diácono Marcos Gaioso. O diácono Marcos Gaioso também conhece a resistência diaconal a fundo. Paz e bem, Denise, paz e bem, Gaioso. Né? Gaioso agora há pouco viu meu Twitter da DSI, né? E ele curtiu e retweetou. Eu fiquei até emocionado. Tão poucos os meus Twitter que são retweetados que eu fico assim até surpreso quando dão um retweeter no meu Twitter, né? Porque eu estou fazendo, pessoal, estou fazendo a série da DSI, né? Então eu coloquei os princípios, depois eu vou pôr os valores, né? E os princípios e valores da DSI, né, da doutrina social da igreja, deveriam ser os princípios e os valores que nós deveríamos lutar para ter na nossa sociedade, né?
Aliás, sabe, pessoal, a gente tem que prestar atenção nisso, né? Hoje eu assisti uma live muito boa da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, né? Sabe que o problema é o horário, é sexta-feira, 8 horas da manhã. Mas vale a pena, sabe? Porque são sempre 2 bispos que falam para a gente. Né? Não é todo dia que você vê 2 bispos falando para a gente. Né? Quando eu falei, foi o do nosso daqui do Rio. Eu sei, Fátima, eu sei que você falou que o cara de pau era o nosso aqui do Rio, eu sei. Mas eu estava avisando para a gente saber que o Algaste não é daqui do Rio. Né? Mas hoje eu participo de todas as lives da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Eu não falo, não, tá? Quem fala é bispo. Mas hoje eu pus lá uma pergunta para eles, né? Sobre a Carta ao Povo de Deus e a Fratelli Tutti. Se tinha alguma ligação, algumas luzes. Respostas muito boas, sabe, pessoal? É importante a gente aprender isso, que a gente tem que ler os documentos da igreja como se fosse um todo, né? Aliás, isso também tem a ver com a fala de hoje. Eu vou aproveitar isso e vou começar a leitura. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou, quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem e fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso, não o encontrando, ele diz, vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Enquanto eu estava falando, o Gaioso está dizendo que a Semana Social deveria ter diáconos como expositores também. Nós estamos criando a Semana Social Brasileira, está sendo apresentada, está, né, tendo uma série de exposições, né, mas nenhuma delas é um diácono. Né? E essa é uma coisa que o Gaioso está trazendo, que é uma coisa que chama atenção. Bom, pessoal, vamos falar um pouco sobre o que a gente está vendo aqui e entender o que Jesus está colocando para a gente entender como isso é importante para nós na nossa vida. Tá? Olha só, o que nós estamos vendo aqui é uma situação muito interessante. Por quê? Porque nós estamos vendo
uma situação que deveria ser boa e motivo de alegria para todos. Tá? Alguém que estava dominado por um demônio, né, perde esse demônio, retira esse demônio. A gente tem que tomar cuidado, porque não necessariamente nós estamos falando do demônio que a gente está vendo em filme de terror, essas coisas assim. Né? Para o povo da época, o demônio podia ser uma doença. Podia ter, por exemplo, asma e ficou curado da asma dele. Tá? Ou ele podia ter um demônio. Mas o fato é que Jesus faz uma coisa boa. E algumas pessoas atacam Jesus, né, dizendo assim, ele expulsa os demônios por intermédio de Beelzebu, que é o príncipe dos demônios. Outros ainda querem tentar Jesus a fazer uma coisa que não é próprio dele. Né? Jesus dá um sinal para nós. Faz um milagre aí. Né? Faz um milagre para mim, Jesus. Né? Pessoal, por que isso é complicado? Né? A gente, para entender muito bem essa questão do milagre, eu acho que vale a pena a gente acompanhar e pegar a ideia, a fala de João. Primeira coisa. Né? João não fala em milagre, João fala em sinal. As obras, os milagres feitos por Jesus, não são feitos para ser bonitinho, para chamar atenção. Eles são feitos para mostrar a divindade de Jesus, para mostrar que Jesus é Deus. Por que eu estou falando isso? Por que isso é importante? Porque a gente tem que refletir se eu preciso de um milagre hoje. Vocês precisam de um milagre? Bernardo, eu gostaria de ficar curado da minha unha encravada. Eu, por exemplo, gostaria de ficar curado da minha asma. Mas eu preciso de um milagre. Eu preciso de um sinal para acreditar que Jesus é Deus. Eu preciso de um sinal para acreditar que Jesus morreu, desceu à mansão dos mortos no terceiro dia, ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Eu preciso desse sinal. Eu preciso de um milagre para mim? Não. Eu não. Eu sei disso. Eu tenho certeza absoluta em cada ponto do credo. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo que está me ouvindo acredita nisso que eu falei. Porque senão não estaria me ouvindo. A verdade é essa. Se algum de vocês está nessa live, ou vai ouvir essa live pelo IGTV ou pelo YouTube, não é por causa do meu belo cabelo louro, nem pelos meus fantásticos olhos azuis. E sim porque acreditam que Jesus é Deus. E querem trazer essa experiência para a vida de vocês e querem viver uma vida daqueles que seguem a Jesus. Né? Então, o milagre para nós é absolutamente inútil. A verdade é essa. Nós não precisamos de milagre. Bernardo, mas eu queria. Eu também queria, mas eu não preciso. Entendem a diferença? Mas Jesus traz uma coisa que é muito importante, que eu acho que hoje é crítico para nós. Né? Todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Por que eu falo isso? E assim, desculpa eu tocar nessa ferida, pessoal, mas eu não posso me calar. Tem horas que a gente não pode se calar, sabe? São João Damasceno, que é um dos meus padroeiros, padroeiro da minha turma de diaconato, quando ele vai defender as imagens sacras, ele fala assim: ciente dos meus pecados, era melhor que eu me calasse. Mas frente ao mal presente, eu preciso dizer. Beleza, eu preciso falar. Então, a gente tem que parar com uma conduta que existe hoje na vida. Né? Seja na casa da gente, seja na família da gente, seja na igreja da gente, seja na pastoral da gente, seja na missão da gente, seja no país da gente, seja na rede social da gente, seja no que for.
nós estamos vivendo um reino dividido. Aqueles que seguem a Jesus estão num reino dividido. E a gente vê esse reino dividido em tudo quanto é lugar. Né? As pessoas hoje em dia, elas estão adotando uma postura que elas são da igreja do A ou da igreja do B. Então, a gente vê, por exemplo, pessoas que literalmente não aceitam uma visão diferente e, pior, atacam e condenam essa visão diferente. Então, você fala, né, como se a única coisa que fizesse sentido dentro da sua visão de igreja fosse a sua. Qualquer outra é sua inimiga. Vem de Beelzebul, vem do demônio, vem do não sei o quê. E o pior é que você, às vezes, fala, né? E as pessoas reagem como se você fosse um endemoniado, né? Vira e mexe, tem alguém querendo te excomungar porque você falou alguma coisa, e isso é dramático, porque as pessoas querem entender a excomunhão como pena, né? Como punição, quando na verdade não é. Né? Então a gente vê gente querendo colocar a situação que ou você segue a Jesus como eu sigo, ou você não segue a Jesus. E quase sempre, pessoal, isso é uma ação com um interesse. A Fátima está falando. Nossa, eu pensei assim de manhã na minha oração. Até dentro da família tem divisão porque eu sou católica. O que fazer, a Carla está falando, o que fazer quando as pessoas chamam o Papa Francisco de comunista? Bom, tá vendo, são bons exemplos que a gente está colocando aqui, né? Fátima, a gente sempre vai ser sinal de contradição. O Filho do Homem é sinal de contradição. E nós que queremos seguir a Jesus seremos sinais de contradição no mundo. Sempre. Mas nós temos que entender que nós não queremos a guerra. Nós não queremos o ódio. Nós não queremos a briga e a discórdia. Né? Como Jesus disse, quem não recolhe, né, ele falou aqui, deixa eu ver, quem não recolhe comigo dispersa. Nós não queremos dispersar. São Francisco de Assis, ele avisava, quando você estiver em terra estranha e os costumes forem estranhos à nossa fé, sejam submissos. Ou seja, não há clima de dureza, de dificuldade, de problemas. Né? O que for essencial, nós vamos bater o pé. Mas mesmo quando a gente for bater o pé, a gente não precisa bater o pé de forma agressiva, de forma a levar uma discussão. Tá? Às vezes, é melhor que a gente se cale para evitar uma briga. Né? Quando você tem um casal, um homem e uma mulher que se juntam para viver uma vida, receber o sacramento do matrimônio, pode ser que um deles não seja um seguidor de Jesus. E não tem problema nenhum, a igreja dá a bênção para esse casamento. Mas ela avisa, olha, por favor, educa as crianças na fé, mas se isso for levar à destruição do casamento, se isso for levar a um atrito dentro da família, abra mão disso e deixe para um outro momento. Porque a harmonia entre nós, a proteção da família, é superior a tudo. A proteção é superior a tudo. Né?
Carla, o que fazer quando as pessoas chamam o Papa Francisco de comunista? Bom, atualmente, ser chamado de comunista é uma coisa comum, né? Dai-me mansidão porque não é fácil. Eu, de vez em quando, peço isso também, Fátima. Né? Já pedi tanto, mas tanto, vocês não têm ideia. Às vezes eu peço isso umas 10 vezes durante o dia. Né? Sabe, Carla, a coisa mais comum do mundo atualmente é ser chamado de comunista. Né? Outro dia mesmo veio né, me interpelou no Facebook, dizendo que achava um absurdo o Papa Francisco dizer que a propriedade privada não vale nada na Fratelli Tutti. Aí eu virei para ele, olha, primeiro que o Papa Francisco não falou que não vale nada. Não foi, ele não falou isso. Ele falou uma outra coisa, e essa outra coisa você devia ler. Lê lá entre os 120, acho que até os 125, da Fratelli Tutti, você vai ver o que está escrito lá. Ele nunca falou que não vale nada. Agora, o que ele falou é que a propriedade privada não é um bem objetivo nem uma necessidade primária. Bernardo, ele falou isso? Falou. E não foi só ele. Não foi só ele. Né? Você pode pegar aí Bento XVI, João Paulo II, Paulo VI, você pode pegar Leão XIII, São João Crisóstomo, pai da igreja. Pelo menos de cabeça eu tenho esses 5 pessoas que falam isso. Mas sabe por que falam isso? É até legal que na live de hoje da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, um dos bispos falou isso. A doutrina social da igreja é tão desconhecida e tão necessária. Então, quando alguém disser que o Papa é comunista, você pega lá o compêndio da doutrina social da igreja, tem à disposição na internet, procura lá e você vai ver lá, está aqui. É isso. Entendeu? A nossa igreja não considera a propriedade privada um bem primário, uma necessidade primária, nenhum bem objetivo. A nossa igreja considera que a propriedade privada tem que ter função social. Se ela não tiver função social, ela está errada. A nossa igreja afirma que o acúmulo excessivo de bens numa realidade onde a falta é uma usurpação. Né? O primeiro catecismo da Igreja Católica, Didaquê, né, diz não se afaste do irmão que te pede. Se tu não consegues dividir os bens terrenos com ele, como irá dividir os bens eternos? Então, pessoal, isso é uma amostra do que eu chamo da divisão do reino. Né? Me chocou profundamente, alguns colegas devem ter visto isso, que eu fiz um post quando o padre Júlio Lancelotti estava sendo ameaçado, né, por pessoas, por fins políticos, que nem essas pessoas estavam fazendo maldade com Jesus aqui, mentindo sobre ele. Né? E era gozadíssimo porque algumas pessoas reagiram contra mim no post. Porque esse padre é político. Dar comida aos pobres é político. Dar roupa aos pobres é política. Isso é a destinação universal dos bens, princípio básico da igreja. Isso é o princípio da solidariedade, o compromisso com a caridade, com o amor. A defesa da vida. Acabou. Não tem. E nós somos obrigados a questionar isso. Se vocês olharem um post que eu fiz hoje, fala não só dos princípios, mas dos valores da doutrina social da igreja. Né?
Os valores da doutrina social da igreja são liberdade, verdade, justiça e amor. E nós devemos dizer quando isso não estiver ocorrendo. Quando a liberdade estiver em jogo, nós deveremos dizer: a liberdade está sendo ameaçada. Quando a verdade estiver sendo retirada, quando as pessoas estiverem pautando a sua vida em mentiras, nós deveremos dizer: isso é mentira e nós somos a favor da verdade. O que não pode, pessoal, é alguém que segue a Jesus, né, dizer que não é a favor da verdade. O que não pode é alguém que segue a Jesus dizer que é a favor da injustiça. Entendem isso? Pode ser até que a gente não goste daquilo que está ouvindo. Pode ser até que em algum momento a gente olhe e fale assim: ah, meu Deus do céu, me doeu essa, eu não queria, porque eu sou assim. Sim, pessoal, a gente tem nossos erros, nossas misérias, nossos pecados. Temos. Não tem problema. O que a gente não pode fazer é pôr na boca de Jesus ou na boca da igreja o nosso preconceito, a nossa exclusão, a nossa maldade, né? Fátima está falando alguma coisa aqui. Nossa igreja não ataca as outras igrejas como nós somos atacados. Fátima, mais ou menos, tá? Porque tem muita gente que ataca a igreja. E a nossa igreja ataca muitos também. O problema é justamente isso que eu estou falando. Você não tem um documento da igreja que fale contra a liberdade religiosa. Não tem. Pode procurar. Pode olhar todos os documentos da igreja, nenhum diz que nós somos contra a liberdade religiosa. Mas nós temos irmãos nossos que criticam a liberdade religiosa. Nós não temos um documento que diga que a gente não pode conversar com outra religião. Mas tem gente que diz. E esse é que é o problema. É isso que eu estou falando do reino dividido. Que nós deveríamos virar e falar assim: eu quero falar sobre... Pensa um tema aí qualquer. Ai, meu Deus do céu, me dá um tema. Eu quero falar sobre sindicato. Pronto. Quero falar sobre sindicato. Não, melhor ainda, que vai dar confusão. Esse dá confusão. Quero falar sobre reforma agrária. Esse vocês sabem que dá confusão, né? Peguei de propósito. Eu vou falar o quê? Ah, não, peraí. Eu vou procurar e ver o que a igreja fala sobre reforma agrária. Né? Já ouvi pessoas chamando de ato comunista quando o Papa disponibilizou as propriedades da igreja a serviço dos moradores de rua. Boa, esse é um bom exemplo. É um exemplo perfeito. O Papa pegou e mandou... Teve um inverno que o Papa mandou deixar todos os carros do Vaticano na rua, de porta aberta. Né? Teve um momento que os católicos abrissem suas casas para os irmãos de rua. O Papa disponibiliza locais para o povo. Isso é ato de comunismo. É. Então você vá lá e veja o princípio da destinação universal dos bens. Deus criou tudo para que todos os homens, mulheres e crianças do mundo tenham. Logo, nada é absolutamente de ninguém. E frente aos bens primários, os bens secundários se anulam. Frente aos bens objetivos, frente aos bens objetivos, os bens secundários se anulam. Qual é um bem objetivo? A vida.
Qual um bem objetivo? A família. E não é uma questão de vida, de garantir a vida das pessoas, dar a elas um teto. Não é? Então, eu não posso dizer que isso é comunismo. Eu tenho que dizer que isso é como a igreja sempre existiu. Aqueles que seguem a Jesus sempre fizeram isso. Pega lá em Atos dos Apóstolos, que as pessoas vendiam os seus bens e davam o dinheiro aos apóstolos para que fosse repartido conforme as suas necessidades. Então, quando o Papa disponibiliza o carro, disponibiliza um local para o pobre dormir, tomar banho, ele não está sendo comunista, ele está sendo apostólico. Ele está fazendo o que a primeira igreja, aquela lá do século zero ainda, do século I, aliás, ainda, né, fazia. Ele está ali cuidando exatamente como os apóstolos cuidavam. Entende? Mas tem a divisão. Esse é o problema, pessoal. Esse é o problema, né? A gente tem que entender que a gente tem que virar e dizer assim, eu não vou mais dar a minha palavra, a minha ideia, a minha boca, a minha palavra, a minha ideia, o meu preconceito, a minha concepção de mundo na boca da igreja. Eu vou dar a minha boca como voz para a igreja. Porque se eu fizer isso, nós todos estaremos juntos num único reino e não vai ter nenhuma força que poderá destruí-lo. Amém? Carla falou, por isso eu amo o nosso Papa. Eu também, eu tenho uma paixão por esse Papa, vocês não têm ideia, entendeu? Eu comecei a ler Fratelli Tutti, né? E eu olhava para minha esposa e falava assim, mozinho, o Papa falou isso. Olha, eu tenho falado isso. Como eu estou bem, eu estou seguindo o meu Papa. Dorani também muitas vezes tem essa atitude, que é o nosso pastor. Sim, sim. Mas é o que eu estou falando, pessoal. Essa tem que ser a atitude de todos nós, né? Fátima, eu também amo o Papa Francisco. Tem gente que fala mal dele o tempo todo, né? Viva Nossa Senhora Aparecida, concordo, Denise, estamos chegando no dia dela, né? Ai, ai. Mas sabe, pessoal, é mais ou menos essa é a nossa lógica, essa é a nossa forma de agir e de pensar, tá? Né? Nós temos que ser uma unidade, né? Por isso, inclusive, pessoal, que eu estou fazendo esse esforço de colocar, né, os posts da doutrina social para que as pessoas conheçam, né? Porque as pessoas não conhecem, né? Entendeu? Então, estou pondo lá. Fiz um monte, estou pondo aos poucos, né? Porque também não tem graça eu pôr um monte de uma vez, porque tem coisas complexas que vale a pena a pessoa ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Não entendi, pergunta, se queixa, fala comigo. A gente está aí para ajudar, tá? Não é alguma coisa... Outro dia eu perguntava assim, eu queria ter o livro da doutrina social da igreja. Olha, o livro não tem. Você tem um compêndio, que é um compêndio é quando você pega e sistematiza uma série de documentos. Mas o próprio compêndio é em si um resumo das coisas, né? Tem muito mais coisa para ler, né? Que apenas esses textos. E essa doutrina, ela se atualiza. Né? Você pegar Evangelii Gaudium. Vamos esquecer Evangelii Gaudium, nem tanto. Ele tem alguma coisa da doutrina social, mas vamos deixar ele aqui por baixo. Laudato Si, Querida Amazônia, Fratelli Tutti. De cara, são 3 textos que a gente tem que ler, que são atualizações da doutrina social.
Né? Então, isso é o que eu falo, a gente tem que olhar isso, entender isso, porque isso é a forma como a gente vê a igreja. Aliás, como a igreja vê a sociedade. Bom, pessoal, já falei muito, já me estendi demais, peço desculpa a todos, que hoje eu fui além da conta, tá? Mas acho que valeu a pena, né? Já vi o senhor fazendo trabalho com as pessoas soropositivas. Tenho muito orgulho do senhor também. Ah! Carla, não faço nada demais, Carla. Faço nada demais, é só um pouquinho, né? É só cuidar do irmão e da irmã que precisam que a gente cuide, né? A gente faz o possível para cuidar dos outros, né? Bom, pessoal, vou me despedir de vocês, tá? Vocês agora, se tiverem um tempinho, dão um pulinho no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com, tá? Aproveita lá para ler a reflexão dele, tá? E em breve nós estaremos chegando na live 200, né? Essa é a live 191, assustador, né? 191 lives e contando. Então, semana que vem a gente deve atingir a live 200, se tudo correr bem, né? Não me pergunte qual é o assunto, porque eu não sei nem qual é o assunto de amanhã. Um beijo a todos, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Senhor Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Aqueles que podem, fiquem em casa. Os que não podem, fiquem protegidos. Todos usem máscara. O Senhor sempre estará convosco. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã, 15h30. Já está no IGTV.